você aluno, você aluna. Eu sou a professora Alessandra Marinho, de Língua Portuguesa, da Rede Municipal de Belém, e nós vamos dar início agora às nossas aulas voltadas para o ciclo 3, que engloba o 6º e o 7º ano de Língua Portuguesa. O conteúdo que nós vamos trabalhar hoje é variação linguística. Nós vivemos no Brasil, que é um país muito vasto, né? E aí vocês têm uma imagem que mostra o mapa do Brasil com uma cultura diversa. E essa diversidade, ela se dá também, ela ocorre aonde? Ocorre justamente na nossa linguagem. Tá? Mas o que são essas variedades linguísticas? São as variações que uma língua apresenta de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas que é utilizada. A linguagem, ela é viva e ela vai se modificar de acordo com essas condições. Quando nós falamos em língua, nós somos falantes natos de língua portuguesa, certo? Nós nascemos e um dos primeiros desenvolvimentos é a linguagem, é aprender a falar. E por que nós temos que estudar a língua portuguesa se nós somos falantes natos de língua portuguesa? Aí nós vamos agora observar o que é a língua. Além daquele órgão muscular que nós conhecemos, a língua, ela também é uma atividade coletiva realizada por meio de um código formado por palavras ou gestos. Vocês estão tendo a interpretação da linguagem de sinais, né? Então ela também pode ser expressa por gestos, regidas por leis combinatórias, as quais pertencem a um grupo específico, como é o caso da língua portuguesa, primeiramente, né? Mas também da língua inglesa, brasileira, italiana, francesa e muitas outras, certo? É a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, que por si só não pode modificá-la. Ou seja, eu não posso criar uma linguagem própria, só para mim. Por quê? Porque a língua, ela é algo social. Ela está dentro de uma forma. Vocês têm uma imagem agora dessa palavrinha que é essencial no nosso vocabulário, que é obrigada, obrigado, e em vários idiomas, né? Thank you, merci e outras linguagens que nós não dominamos aqui, certo? E qual é essa forma de exteriorizar essa língua? É o quê? A fala, que é a utilização oral. Aqui eu estou, né, utilizando a linguagem oral para repassar esse conhecimento para vocês. Então, a fala é essa utilização oral da língua pelo sujeito. É um ato individual. Por que individual? Porque por mais que nós temos uma linguagem que é normativa, né, que nós vamos ver logo após o que é essa norma padrão, a fala, ela é algo individual. Cada sujeito, cada indivíduo vai ter a sua expressão, a sua identidade nesse falar. Então, é um ato individual, pois cada indivíduo, para a manifestação da fala, pode escolher os elementos da língua que lhe convém, conforme seu gosto e sua necessidade, de acordo com a situação, o contexto, sua personalidade, o ambiente sociocultural em que vive e etc. Se eu pertenço a um determinado grupo, com certeza essa variedade linguística, esse meu meio social, também irá se expressar na minha fala. Mas como nós havíamos conversado antes, o quê? A língua, ela é uma forma. Como ela... Mas, professora, ela é uma forma, ela é um ato individual, como assim? Ela é uma forma porque ela está dentro de um processo de compreensão. Eu não posso simplesmente sair trocando as palavras conforme o meu gosto. Por isso que ela é uma exteriorização social. Por isso, como cada um de nós, sujeitos, temos a nossa forma de nos expressarmos, a linguagem ela tem o quê? Uma norma padrão, que é justamente para tentar
equalizar, né, tornar igualitária essa forma de se expressar. Então, vejamos lá no slide. A língua está sempre em mudanças ou renovação, porque, como nós conversamos inicialmente, ela é algo vivo. Novas palavras surgem a todo momento e formas antes valorizadas caem em desuso com o tempo. Para evitar que cada um use a língua à sua maneira, temos a norma padrão. É uma referência, uma espécie de modelo ou de lei que normatiza o uso da língua falada ou escrita. Nós falamos aqui, né, na questão do tempo. Uma expressão que nós usamos hoje o tempo todo. Acabou uma coisa, nós dizemos o quê? Vamos embora, vambora. Essa palavrinha, que hoje nós usamos de um único modo, ela já foi o quê? 3 palavras. Vamos em boa hora. Então, essa palavra, ela se truncou. E hoje nós falamos só. Vamos embora? Embora? Vambora? Ela vai se modificando. Então nós podemos, já que existe uma variação linguística, nós podemos usar a linguagem conforme nós queremos em qualquer situação? Não, não é isso. A linguagem, conhecer essa variação da linguagem é justamente para saber que nós devemos adequar a linguagem de acordo com as situações. Vamos falar mais disso depois. Só que a língua também, ela é uma expressão de poder. Por isso que nós temos que saber as variedades linguísticas para usá-las de acordo com a situação. Como vocês já viram na geografia e em outras áreas do conhecimento, existe um prestígio, existe uma valorização da cidade, porque existe uma ideia de que a cidade é mais desenvolvida do que as regiões interioranas, por exemplo, né? E se pensa o quê? Que tudo que tem na cidade é mais prestigiado, é mais desenvolvido. Essa linguagem também, que é utilizada na cidade, é considerado o quê? Como uma variedade urbana de prestígio. Então, vejamos lá no slide. As variedades do português que mais se aproximam da norma padrão são prestigiadas socialmente. Onde é que estão essas linguagens? São as variedades urbanas de prestígio, também conhecidas como norma culta. Toda linguagem, toda língua expressa na cidade, ela é uma variedade urbana de prestígio? Não. Dentro de uma mesma cidade, aqui em Belém mesmo, nós temos várias formas de expressar essa língua, empregadas pelos falantes urbanos mais escolarizados e de renda mais alta. Geralmente, de acordo com a sua vivência, a sua condição social ou a sua escolarização, você vai se aproximar mais da norma culta ou não. Isso é sempre da mesma forma por todas as pessoas? Não, porque depende também muito da leitura, né? Aqui atrás vocês têm alguns livros, certo? Então, ler também aproxima muito dessa norma culta, dessa norma padrão. Outras variedades faladas em lugares distantes dos grandes centros, ou faladas por pessoas analfabetas, ou de baixa escolaridade, ou por pessoas de baixa renda, são menos prestigiadas. Por isso, frequentemente, aqueles que as falam são vítimas de preconceito linguístico. Aí, nós temos aqui a imagem do proibido. Por que a imagem do proibido? Porque quando nós estudamos também as variedades linguísticas, é para nós aprendermos que não existe certo e errado. O que existe são variadas formas de falar. E assim como existem várias formas de preconceito, que nós vemos ou chamamos de bullying, temos vários projetos na escola também para combater isso, o preconceito linguístico é algo real. Muitas vezes, um aluno
que vem de uma cidade no interior ou que vem de um outro estado, quando ele chega naquela nova cidade, como ele tem marcas da sua fala que são próprias do lugar onde ele vivia, os colegas começam a fazer as ditas brincadeiras, que para os colegas são brincadeiras, mas para aquele aluno não é. E muitas vezes ele não consegue nem sequer voltar à escola por conta daquela situação. Então é muito importante saber respeitar o quê? O modo de falar do outro. E nós vamos ver que existem vários fatores que influenciam nessa variedade linguística. Que fatores são esses? Vamos para o slide. A região geográfica, onde a pessoa está localizada. Qual a nossa marca aqui principal? Que em outros lugares pode até ser considerado uma ofensa. Égua. Então, isso para nós é muito comum. A gente tropeça, a gente pode falar égua. A gente se assusta, nós falamos égua. Então, é algo muito presente na nossa fala. Mas, como já aconteceu comigo mesmo, eu vou para um outro estado e as pessoas se assustam, podem até se sentir ofendidas, até explicar que é apenas uma marca da nossa linguagem. E isso se dá justamente por ser uma marca aqui da nossa região geográfica. A idade, quando os jovens vão conversar com as pessoas mais velhas, eles vão perceber essa diferença também na linguagem. O gênero, se é uma menina, se é um menino, também se tem diferença. A situação socioeconômica, como nós já conversamos, o grau de escolaridade, o meio profissional, os grupos sociais, as chamadas tribos urbanas, tudo isso vai influenciar na diferença do falar de vocês. Aqui eu trouxe um cachixi. Por que eu trouxe esse cachixi? Porque, além de professora de língua portuguesa, eu também sou capoeirista e professora de capoeira. Na capoeira, a gente chama isso de cachixi. Mas, em outras expressões da cultura popular, pode ser chamado de chocalho, de cheque-cheque. Então, de acordo com o seu grupo, é chamado de uma forma diferenciada. Vamos lá ao slide novamente. Como a sociedade é marcada por diferenças sociais, culturais, regionais, a língua apresenta muitas variações que refletem essas diferenças e constituem as variedades linguísticas. Vocês têm na imagem uma outra palavra aí, que é a palavra sovina. Está destacado aí, né, com a marca em vermelho. Pode ser também falado como unha de fome, casquinha, muximba, mão fechada, enfim. Existem várias formas de expressar essa mesma palavra de acordo com todos esses fatores que nós acabamos de colocar aí. Dentre esses fatores, nós vamos ter os tipos de variações linguísticas. A primeira delas são as variações regionais ou geográficas, como nós já vimos. E, novamente, vai se diferenciar por lugar ou região, e também pela questão do som, que é o famoso sotaque. Nós paraenses, nós pensamos que nós não temos sotaque, mas nós somos conhecidos, como quando vamos para outros estados, como uma panelinha de pressão, porque nós chiamos muito no nosso falar. O vocabulário, como nós já vimos aí os exemplos, principalmente do égua, e as construções frasais, que é justamente a forma como nós vamos organizar a nossa linguagem. De acordo com a norma culta, a língua ela é organizada, com sujeito, verbo e predicado. Mas, em algumas regiões, essas construções frasais, elas também se dão na ordem inversa. Olhem só, para contextualizar esse momento que nós estamos vivendo, eu trouxe uns exemplos para vocês de como, em meio a todo esse contexto, que não é um contexto fácil, que é do novo coronavírus, que é da pandemia, mas as pessoas tentam brincar com isso. Como
em alguns momentos nós não estamos atingindo o grau de isolamento social que nós devemos atingir, ficando em casa, as pessoas começaram a brincar que o paraense não estava compreendendo as regras de isolamento social. E aí o governo fez o quê? Um falar paraense aí, um comunicado diretamente voltado para o paraense. Claro que isso não foi real, isso é apenas uma brincadeira, né? Como essa nossa marca, principalmente aqui, ela é tão forte que as pessoas brincam, principalmente nas redes sociais, muito com essa questão. Então, vocês têm nessa imagem maior aí, né? O Ministério da Saúde observou que os paraenses não entenderam as recomendações e as medidas de proteção contra o coronavírus. Sendo assim, se faz necessários as dicas abaixo. E vocês têm algumas palavrinhas em destaque aí. Não fique onde tem uma vuca de gente. É uma linguagem própria nossa. Use álcool em gel. Aí, além da expressão, né, da forma como nós expressamos a palavra, também se modificou o quê? A escrita. Fique esperto, porque nós transformamos o E no I. Deixa de pavulagem. Pavulagem também é uma palavra que é muito própria da nossa característica. Não te abala para Icoraci, Outeiro e Mosqueiro. Ou seja, vamos ficar em casa, não podemos sair. Então, teve uma brincadeira com toda essa situação. Outra brincadeira também que estava correndo pelas redes sociais é muito triste ver paraense usando o termo fake news quando temos a palavra potoca. Fake news é um termo utilizado, um estrangeirismo. Nós utilizamos muito, importamos muitas palavras do estrangeiro para englobar nossa variedade linguística e para dizer o quê? Notícias falsas. Mas nós aqui, quando uma pessoa fala algo que é mentira, nós dizemos o quê? Fulano contou uma potoca, fulano é potoqueiro. Agora nós vamos passar um vídeo que vai expressar essa brincadeira que está sendo muito feita na internet, dessa diferença entre os falares de outro lugar e o falar paraense. Já tá na hora de você ir. Vai-te embora, doido. Você acha que vai ficar por isso mesmo, é? Tá cheiroso. Eu vou lá bem rápido, tá? Eu vou lá rapidola. Verdade. Pior. Nossa, nós estávamos falando de você. É que tu não morre cedo. Mas que mentira. Só potoca tu, doido. Você não tem vergonha. Ega, mano, tinha manca tamanho cavalona aí. E faltou eu. Sim, eu tô cagada. Você tá estiloso. Tá desguiado. Poxa, você mora muito longe. Ega, tu não mora, tu te esconde. Esse cara é muito exagerado. Tu alopra, doido. Não me importo mesmo. Eu choro. Seu short está muito curto. Ega, mano, anda pelada logo. Conhece essa marca de refrigerante? Ega, espocabucho. Vimos vários exemplos de como o nosso falar paraense, que marca essa variedade regional, tem várias expressões próprias. Outro tipo de variedade linguística também são as variedades sociais. Vamos lá no slide. São as variedades linguísticas que não dependem da região em que o falante vive, mas sim dos grupos sociais em que ele se insere, ou seja, das pessoas com quem ele convive. São as variedades típicas de grandes centros urbanos, já que as pessoas dividem-se em grupos em razão de interesses comuns, como profissão, classe social, nível de escolaridade, esporte, tribos urbanas, idade, gênero, sexualidade, religião e etc. Todas essas influências vão marcar socialmente também na nossa fala e muitas vezes na nossa escrita. Nós temos um livro de poema aqui, que são os 100 melhores poemas brasileiros do século. Um poeta, ao se expressar, ele também vai trazer todas essas marcas dessa variedade que nós falamos. Um exemplo dessas variedades sociais são as gírias, que está entre esses fatores que influenciam nessas variedades linguísticas.
que são as gírias? São palavras ou expressões informais, efêmeras. Por que efêmeras? Porque elas se modificam muito rápido. Hoje uma gíria está na moda, amanhã já pode ser outra gíria. E geralmente é ligada ao público jovem. Tanto é que na imagem que vocês têm aí, vocês têm rola, é nós, só, demorou, e tem a imagem de uma senhora com várias interrogações, pensando que situação, o que eles estão falando. Outras expressões são os jargões, que também se englobam nessas variedades sociais. Aqui você tem a imagem do quê? De um surfista que está com outro surfista olhando o mar, e o que ele vai dizer? Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegalezemos nesse instante ou mais tardiamente. O surfista o olha de um jeito. O que ele está falando? Por quê? Porque ele se utilizou de termos técnicos para se expressar ao movimento das ondas. Então, nas variedades sociais, nós usamos esses dois exemplos. Agora, depois de nós termos visto o que são as variedades linguísticas, o que é língua, o que é fala, o que é linguagem, os tipos de variedades, nós vimos hoje apenas as variedades regionais e as variedades sociais, né? Dentro das variedades sociais, as gírias e os jargões, nós vamos exercitar. Lindo, né? Adorei essa imagem aí do cérebro exercitando. Achei muito legal. Então vamos lá, vamos exercitar. E eu trouxe para vocês algumas questõezinhas. Vamos ver se vai dar para fazer todas. A primeira, meu diário. Pai, é um negócio fogo. O meu, o do Toninho, do Mauro, do Joca, do Zé Luiz e do Beto são mais ou menos. O meu deixa jogar na rua, mas nada de chegar perto da avenida. O Toninho está terminantemente proibido de ir ao bar do seu Porfírio. O do Beto é bem bravo, só que nunca está em casa. Por isso, o Beto é o maior folgado e faz o que quer. Também quando o pai chega, mexeu a brincadeira. O do Jaca é que nem o meu. O do Zé Luiz deixa, mas é obrigatório voltar às 6 e pronto. E do Mauro, às vezes deixa tudo. Outras da bronca, que Deus me livre. Tudo na tal língua estrangeira que ele inventou. Então, esse texto é do Ricardo Azevedo. Vamos à questão. No texto Meu Diário, frases como pai é um negócio fogo, o Beto é o maior folgado e mexeu a brincadeira indicam um tipo de linguagem utilizada mais por idosos, professores, crianças ou cientistas. 2 segundos para pensarem. O que vocês responderam? A partir da própria realidade de vocês, essa é uma linguagem utilizada muito mais o quê? Por crianças. Vamos à questão 2. Olha, as famosas revistas em quadrinhos, onde é muito comum essa variedade linguística. Professora, a senhora vai castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Esse Chico, muito esperto, né? Vamos observar na fala de Chico Bento. O que nós podemos observar? O modo de falar caipira, o uso demasiado de gírias, a linguagem formal ou o uso de jargão? O Chico Bento, que é um personagem do Maurício de Souza muito famoso, é muito conhecido o quê? Pelo seu falar caipira. Agora, a nossa última questão de hoje, a questão 3, que é de um poeta, do Oswald de Andrade. Nós trouxemos o poema Vício na Fala. Para dizerem milho, dizem mió. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. As variações presentes no poema acima evidenciam que tipo de característica da língua. A variação regional, o uso da norma culta ou padrão, o uso de marca de opinião,
a variedade de português de Portugal? Pensando, pensando, pensando. Vamos lá. Aposto que vocês já sabem. A certa é o quê? A letra A, a variação regional. Mas é muito importante nós observarmos o quê? Que o Oswald de Andrade, quando ele escreve esse poema, não é porque ele não sabe a norma padrão, e sim porque ele quer problematizar essa linguagem, essa variação linguística. Então, a linguagem exigida no meio escolar é o quê? A norma padrão, mas é importante nós sabermos essas outras linguagens, tanto para a gente respeitar, para não cometer o preconceito linguístico, como também se caso nós tivermos uma intencionalidade em utilizar essa outra linguagem, nós utilizemos. Como eu vou produzir uma revista em quadrinho, eu tenho um personagem que é capoeirista, vou falar de mim. Então, algumas palavras que são específicas desse meio social vão estar presentes nesse personagem. É muito importante nós sabermos isso. Até a próxima aula, pessoal, e deixando o nosso recadinho. Fique em casa, cumpra o isolamento social. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas esse momento vai passar com a responsabilidade de todos nós. É muito importante. Eu sei que criança, vocês são adolescentes, vocês gostam de brincar, mas é muito importante nós cumprirmos essas normas para que logo nós possamos estar juntinhos na sala de aula, eu e você e os outros alunos que não são os meus alunos com seus professores.